Começa mais um Criminal Simples podcast. Eu sou Augusto Rodrigues e especialista em ciências criminais. E eu sou o Kalil Hashem, também advogado criminalista e bacharelando aí em criminologia na primeira turma do Brasil. Maravilha, pessoal. Eu e o Kalil vamos falar hoje sobre uma questão muito interessante voltado ao plantio da cannabis para fins medicinais. Confira a nossa conversa aqui no Criminal Simples podcast. Kalil, eu fiz uma pesquisa sobre o assunto, você também, até a gente está dando sequência àquele nosso outro episódio a respeito da lei de drogas. Você sugeriu da gente vir aqui conversar sobre a cannabis medicinal. Você quer adentrar o assunto, comentar alguma coisa assim que você já achou pertinente para a gente já dar sequência àquela nossa outra conversa? Sim, Augusto. Recentemente, mais precisamente em junho desse ano, o STJ concedeu a primeira decisão, né? Na verdade, foram 3 salvo-condutos para 3 pessoas diferentes, mas foram ali os primeiros salvo-condutos nesse sentido, para viabilizar o plantio de cannabis em território nacional, né? O plantio da cannabis. Quando for com o objetivo do uso do óleo medicinal dessa planta. Então, depois disso, alguns outros tribunais e alguns outros juízes têm tomado decisões nesse mesmo sentido, né? Então, é uma coisa aí que a gente tem visto que o pessoal está entrando com alguns HCs aí, o pessoal que necessita fazer o uso desse óleo derivado do cannabis para tratamentos, para uso medicinal e encontra ali um obstáculo no preço, na importação desse produto, o pessoal tem obtido sucesso na obtenção desses habeas corpus. Então, eu achei que seria muito interessante a gente comentar um pouco a respeito desse tema. Certo. Kalil, e você acabou de citar agora o salvo-conduto. Para quem não conhece, o que seria o salvo-conduto? Então, o salvo-conduto, ele também é chamado pelo pessoal jurídico, né, popularmente conhecido como habeas corpus preventivo também, né? Nesse caso, por exemplo, especificamente da cannabis, o pessoal entrou com um habeas corpus preventivo para que conseguisse realizar a plantação dessa substância aí, dessa planta que é considerada droga, né? Considerada uma substância proibida no Brasil, sem que corresse o risco de ser penalizado, sem que corresse o risco de ser preso, de que aquilo fosse enquadrado como tráfico de drogas ou como a conduta do artigo 28 ali, né? Da posse de drogas para uso pessoal, no caso ali o parágrafo, acredito que seja o parágrafo primeiro ali, que fala a respeito, então, acho que o parágrafo primeiro ou segundo, que fala a respeito do plantio de pequena quantidade para preparo de drogas para consumo pessoal. Porque daí, tendo ali o salvo-conduto, né, tendo já impetrando esse habeas corpus preventivo, o judiciário concedendo, né, esse salvo-conduto, já tem ali uma série de garantias, né? Por exemplo, evita-se uma prisão em flagrante por uma posse de drogas, até a instauração do inquérito policial por uma possível prática desses crimes aí que você acabou de citar, né? Vamos só confirmar aqui do artigo 33, que tem aquela questão de posse, plantio, que a gente até comentou, né? São mais de 18 tipos penais que estão ali dispostos no artigo 33 da Lei de Drogas, e você tendo esse salvo-conduto, impede até a instauração do inquérito policial e até mesmo uma eventual denúncia, né, oferecida pelo Ministério Público, e aí uma instauração de um processo criminal pela prática de um desses crimes. Dando sequência, em questão do salvo-conduto, né, você falou que tem ali essa questão da cannabis medicinal, a questão também da importação. Eu também fiz algumas pesquisas, verifiquei que o que deu motivação, deu aso esse pleito perante o judiciário é até a questão do alto custo, né, para a importação desse óleo, que muitas vezes eram produtos importados, né? Sim, exatamente. Ó, eu só estou abrindo aqui
Tá. artigo 28, é o parágrafo primeiro mesmo, que falava ali: as mesmas medidas submetem-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Então, isso é considerado um crime equiparado ali à posse de drogas para uso pessoal, né? E a respeito do artigo 33, seria o parágrafo primeiro, inciso 2, inciso segundo, que fala sobre quem semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar de planta que constituam em matéria-prima e para a preparação de drogas. Então aí a pessoa que faz o cultivo dessa planta, né, que é considerada proibida aqui no Brasil, dependendo do contexto, como a gente já comentou até no último episódio a respeito da lei de drogas, dependendo do contexto, ela poderia ser enquadrada em qualquer uma dessas duas hipóteses ali, que ambas são criminalizadas, apesar de uma não ter pena de prisão efetivamente. E aí o salvo-conduto, nesse sentido, impediria que essa pessoa fosse efetivamente criminalizada por realizar esse plantio da droga da planta da cannabis, mais precisamente voltada para o uso, para a extração do óleo com objetivo de uso medicinal. Porque até a gente tem que considerar, né, que mesmo a pessoa plantando como um fim medicinal, não tendo essa garantia de salvo-conduto e a depender do entendimento da autoridade policial e até da autoridade judicial, enfim, a depender do curso do processo, é uma pena de 5 a 15 anos de reclusão, né? Uhum. Então, e outra, mesmo se fosse ali enquadrado no artigo 28, tudo bem, você não tem, digamos, uma pena de prisão, né, reclusão, mas você também pode ter ali os efeitos secundários da condenação, né? Por exemplo, pode ser discutido a questão de reincidência, maus antecedentes, e isso pode gerar também alguma série de consequências extrapenais para a pessoa, né? Para fins assim de uma certidão positiva criminal, por exemplo. Daí isso pode prejudicar para fim de nomeação para um cargo público, algo nesse sentido, né? É possível discutir, né? Algo dessa No forma. caso, por exemplo, se essa pessoa fosse enquadrada pelo artigo 33, né, ela corre até o risco aí de ficar numa prisão preventiva, Uhum. respondendo um processo por tráfico de drogas, até conseguir comprovar que aquela planta seria destinada ao uso medicinal. Agora, considerando, por exemplo, que ela fosse enquadrada no artigo 28, ela corre o risco ali também de, na apreensão, perder toda aquela planta que ela já tem ali, Uhum. né, voltada para o tratamento dela e ficar sem aquele tratamento por um grande período de tempo até que ela conseguisse novamente, né? Então, essa planta muitas vezes ela como qualquer outra droga, ela é ali incinerada, destruída, então, Uhum. enfim, evitaria também os prejuízos da pessoa que precisa daquilo para o tratamento, né? E é uma situação interessante essa do salvo-conduto para o plantio, porque muitas vezes quando a gente já pensa no habeas corpus, a gente já pensa já naquele habeas corpus repressivo, né? A pessoa ela já tá numa situação de privação da liberdade, uma prisão ilegal, ou uma execução da pena ilegal, vamos chamar assim. E muitas vezes a gente pensa só de forma teórica, né? Poxa, em qual situação alguém precisaria impetrar um habeas corpus preventivo para evitar uma prisão ou um eventual processo? E essa do plantio da cannabis é bem interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tem ali, está precisando realmente fazer um tratamento médico e ela tem que ter essa segurança jurídica de que ela não vai ser presa ou processada criminalmente. Eu acho que é importante comentar também a respeito desse salvo-conduto, que ele não é uma decisão que automaticamente permite todas as pessoas que têm uma prescrição médica do uso medicinal desse óleo de cannabis a permitir o plantio dessa planta, né? Por mais que esse salvo-conduto está sendo utilizado como modelo para diversas outras decisões, ele se aplica somente à pessoa que recebe esse salvo-conduto, pelo menos por enquanto, né?
Então, assim, se o seu caso, ou se você conhece alguém que tem algum caso parecido, que necessite do uso desse produto por prescrição médica e precise, né, ter um acesso aí mais facilitado ou viabilizado por causa dos altos preços e etc., o caminho seria procurar um advogado para impetrar um HC preventivo, como essas pessoas fizeram, e é uma situação que tem sido bastante concedida, inclusive, atualmente, muitos outros juízes e outros tribunais têm concedido com base nessa decisão do STJ, para viabilizar aí o direito ao acesso à saúde a essas pessoas que necessitam, né? Mas acho que é importante deixar claro que esse salvo-conduto ele não se estende automaticamente a todas as pessoas nessa mesma situação. Por enquanto, as pessoas precisam, se estiverem na mesma situação, impetrar um HC, um habeas corpus também, para conseguir ter acesso a esse direito, né, de realizar esse plantio voltado para o uso medicinal sem o risco de ser criminalizado. Você já quer adentrar sobre o assunto do uso da cannabis medicinal? Pode ser, aham. O que acontece a respeito do uso da cannabis medicinal, pelo menos aqui no Brasil, acho que desde abril ali de 2020, mais ou menos, a Anvisa começou a registrar e aprovar ali os primeiros medicamentos à base de cannabis, né? Esses óleos que a gente já ouviu falar bastante. E desde então, vários outros novos produtos têm sido registrados e têm sido aprovados aí, porque, enfim, é um produto que, em questão medicinal, que eu não vou adentrar em detalhes, porque não é minha formação, né? Sou formado em Direito, estudo Criminologia, não tenho propriedade para falar a respeito disso, mas pelo que a gente, né, tem o conhecimento aí de senso comum, ele pode ser utilizado para tratamento aí de inúmeras situações, né? Por exemplo, nesse caso concreto aqui dos três primeiros, pelo que eu vi, as pessoas aí tinham um problema de insônia, ansiedade, um deles tinha problemas por causa do tratamento para o câncer, enfim, então são inúmeras funções ali que esse medicamento ele poderia ter e ajudar né, a pessoa que poderia estar realizando o uso dele. O que acontece? Esses medicamentos, normalmente, como eles são importados, eles têm um alto custo. E aí foi aí que entrou a maior fundamentação desse habeas corpus preventivo, que eram pessoas que já tinham autorização para importação desse produto, porque elas já possuíam até a prescrição médica para o uso desse produto, mas elas não estavam conseguindo ter acesso, ou esse acesso estava sendo extremamente dificultado pelo alto custo para conseguir adquirir esses medicamentos. Então, essas pessoas impetraram esse habeas corpus preventivo, visando a possibilidade de plantar por conta própria a cannabis para a produção desse óleo medicinal, para que o tratamento fosse possibilitado, viabilizado ali de uma maneira mais fácil, né, mais acessível para essas pessoas que não têm uma condição aquisitiva tão boa. Certo. Assim como você, eu também não tenho formação na área de saúde, né? Minha formação é jurídica, assim como a tua, mas eu acabei fazendo uma pesquisa, assim, em casos práticos, em situações, né, que os tribunais apreciaram esse salvo-conduto para o plantio. Enfim, eu verifiquei que, ó, teve uma situação que era a pessoa ela sofria de epilepsia, uma outra situação aqui também relacionado à dor crônica, verifiquei. Também relacionado à insônia e outra também relacionado a doenças ligadas ao sistema nervoso. Também vi uma outra relacionada também a uma espécie de ansiedade crônica, também que foi permitido a esse paciente o plantio. Outra questão também que a gente tem que considerar os bens jurídicos tutelados, né? Porque, como a gente conversou da outra vez, a lei de drogas, ela visa tutelar bem jurídico, saúde, né? A saúde pública. Mas você está justamente numa situação em que a pessoa ela precisa de um tratamento médico, você tem ali uma solução que seria, digamos, o uso dessa substância, só que daí você já tem ali um choque, né? Um aparente conflito jurídico, né? Um aparente conflito de normas. De um lado, você tem ali um
um direito à saúde, que a Constituição garante, e do outro você tem uma norma penal incriminadora que proíbe esse cultivo. E daí como é que fica? Como é que fica a saúde, esse direito à saúde? Pois é, essa primeira decisão que a gente, né, até usou aí como base para comentar a respeito desse tema, usou uma fundamentação bem interessante a respeito disso, né? Eles inclusive comentaram ali, os ministros da STJ comentaram que, em tese, a lei de drogas, e o artigo 28, o artigo 33, eles visam tutelar a saúde pública ali, né, a saúde da coletividade. Mas que esse risco de ferir esse bem jurídico, ele não é verificado quando esse tipo de planta, ele é indicado pela própria medicina, né? Então, para fazer o tratamento de doenças. Nesse caso, por exemplo, se o objetivo da pessoa ali é realizar esse plantio para fazer um tratamento médico próprio, né, sem, enfim, fazer o uso recreativo ou entregar, vender essa substância ou essa planta para outras pessoas, segundo o entendimento dos ministros, e eu achei um entendimento muito acertado, não se verificaria um risco a esse bem jurídico da saúde pública, porque a pessoa que está fazendo o uso daquilo para tratar a própria saúde não colocaria em risco a saúde da coletividade. Sim. Sim, exatamente. E até, eu estava pensando agora há pouco, que para mim é uma questão evidente, né, da pessoa ela ter o direito de fazer esse plantio em casa, na casa dela, né, para uma questão de saúde. Eu fiquei pensando, né, poxa, e por que que a pessoa também, esticando um pouquinho assim para polêmica, né, por que que a pessoa também não teria esse direito para um fim recreativo, dela plantar na casa dela para fazer um consumo recreativo? Qual bem jurídico ela está afetando, né? Um bem jurídico alheio, né? Pois é. Qual é o interesse penal nesse sentido? Eu E até aí tinha. a gente volta até um pouco na discussão que a gente teve no último episódio sobre a lei de drogas, né? Qual o bem jurídico a pessoa que incorre no artigo 28 ali, ela tá colocando em risco, né? Se ela não oferece, não compartilha, não vende para ninguém, como que ela está colocando em risco a saúde pública, né? Então, considerando essas primeiras decisões aí, né, do plantio de cannabis para a extração do óleo para uso medicinal, a gente consegue até fazer uma ponte ali se a pessoa estivesse realizando o uso recreativo, né? Sim. Eu fiz uma analogia com o cigarro, por exemplo, né? Se proibisse o consumo de cigarro, criminalizasse o consumo de cigarro, ou mesmo criminalizasse o plantio de tabaco no espaço privado da pessoa para um consumo próprio. Porque se você pensar, você está tutelando a saúde pública, mas todo mundo sabe que cigarro também afeta a saúde. Então, assim, para mim não tem muita lógica, assim, essa política criminal de você aplicar o direito penal para uma situação como essa, né? Para mim não tem muita lógica. Eu até, eu até tinha separado aqui uma decisão aqui do ministro Sebastião Reis, ela é de junho desse ano. Não foi essa que você citou agora não, né? Acho que foi, aham. Uma do Sebastião Reis e duas do ministro Chieti, eu acho. Essa aqui do Sebastião Reis é no RHC 147169 de São Paulo, da sexta turma do STJ. Isso, esse. Exatamente. Então, como você mesmo falou, ele apreciou o salvo-conduto, né, para permitir o cultivo artesanal da cannabis para fins medicinais. Mas o que eu achei muito interessante que na ementa ele já fundamenta no seguinte sentido, ele citando aqueles princípios básicos do direito penal, né? Princípio da intervenção mínima, princípio da fragmentariedade, princípio da subsidiariedade, para aí sim conceder esse salvo-conduto. Então, retornando àqueles princípios básicos de direito penal que a gente aprende já no início da faculdade, que o direito penal é a última ratio, só vai aplicar quando qualquer outro ramo do direito não dá conta, né? De tutelar aquele bem jurídico ou inibir uma certa conduta social. Então, eu achei muito interessante que ele acabou citando isso no
voto dele já ali na ementa, e que daí volta, a gente já fica mais uma vez voltando essa questão, né, da política de drogas, que no formato que utilizando o braço penal do Estado, não vejo muita lógica, não vejo muito sentido nem efetividade. Talvez se fizesse um combate mais no sentido de aplicar políticas de saúde pública mesmo, teria um efeito muito melhor. Esses princípios são meio que o básico ali da teoria do direito penal quando a gente começa a aprender efetivamente o direito penal na faculdade, né? Mas o que a gente percebe é que, por exemplo, quando o assunto é a questão de drogas, a guerra às drogas, o combate ao uso, ao tráfico e ao vício nessas substâncias entorpecentes, aparentemente esses princípios eles são deixados de lado, né? Como se fosse ali uma situação excepcional que justificasse simplesmente esquecer alguns desses princípios, né? Então eu achei muito interessante que nessa decisão eles se atentaram a esses princípios do direito penal, né? Inclusive porque a situação ali, o bem jurídico tutelado por essa decisão, por exemplo, seria o direito ao acesso à saúde dessas pessoas, né? Então, considerando que essas pessoas precisariam, né, realizar esse plantio ali para ter um acesso à saúde efetivo, né, sem, enfim, prejudicar outros aspectos da própria vida, ou até mesmo considerando que por causa do preço esse acesso seria impossível ou muito dificultado, não faria sentido você limitar esse acesso a esse medicamento necessário, né, tornando ali, enfim, o estado de saúde daquela pessoa pior do que deveria ser, considerando que é uma conduta que nem fere o bem jurídico em questão e uma conduta que, de acordo com esses princípios, teoricamente nem deveria ser criminalizada, né? Então, não deveria, talvez, até não ser objeto do direito penal. E eles trazem ali nessa decisão uma série de justificativas, né? De que, por exemplo, a norma penal incriminadora, ela mira no uso recreativo, na destinação para terceiros e no lucro, né? Na compra e venda. Então, a pessoa que simplesmente faz esse plantio para uso próprio do óleo não colocaria em risco, não atingiria o que a norma incriminadora visa proteger, né? E aí vem aquelas pessoas que, né, aquele questionamento, mas quem garante que essa pessoa que está realizando esse plantio não vai vender essa substância? Quem garante que essa pessoa que está fazendo o plantio não vai fazer o uso recreativo ou não vai fornecer essa substância para outras pessoas? Bom, aí a gente não poderia, pelo menos do meu ponto de vista, limitar o acesso dessa pessoa à saúde, né, limitar o acesso ao direito à saúde, é, pensando em possibilidades, né, e não em fatos concretos, até porque o direito penal, teoricamente, deveria punir somente fatos concretos e não atos atos preparatórios. Então, assim, se essa pessoa eventualmente, né? Então, digamos que essa pessoa que está realizando o plantio ali, né, para o uso medicinal, eventualmente vem à tona que ela está realizando ali uma conduta de tráfico de drogas. Parte dessa plantação dela que ela usa para uso medicinal, ela comercializa também para uso recreativo. Ou ela mesma faz o uso recreativo ou faz o uso compartilhado. Aí já existem, né, os artigos da própria lei de drogas para punir essa conduta. E essa conduta ela só pode ser punida se ela realmente for efetivada, né? O direito penal pune fatos concretizados ou tentativas ali, né? Mas então, assim, não tem como a gente punir essa pessoa previamente esperando que exista a possibilidade dela fazer isso, porque ela pode tanto fazer só o uso medicinal, conforme o salvo-conduto permite, quanto existe a possibilidade dela, né, eventualmente fazer esse outro uso. Se ela vier a fazer isso, ela pode ser punida pelo artigo 33, pelo artigo 33, parágrafo 3º, ou pelo artigo 28, na medida do ato que ela cometer. Mas a gente não faria sentido negar o acesso à saúde dessa pessoa pensando que existe a possibilidade disso acontecer, né? Seria ali uma arbitrariedade muito grande e uma desproporcionalidade do meu ponto de vista. Até considerando que, como você citou, o direito penal ele pune condutas, ele não pune presunções.
Não posso presumir que você vai cometer um crime, não posso presumir que você, por exemplo, está portando uma faca de cozinha na sua casa, que você vai abrir a porta ali da tua casa e esfaquear algum familiar ou um vizinho. Não, você tem que analisar a conduta. A pessoa pegou algum instrumento para cometer alguma lesão ou até mesmo um homicídio em face de outra pessoa, de outrem. Então, assim, não pode ser simplesmente presumir, né, em mala parte. Tem que realmente apurar essas condutas. Exatamente. Então, assim, sobre aquele questionamento, ninguém garante que essa pessoa que está fazendo o plantio, né, não vai, talvez, efetivamente utilizar a parte desse plantio para outros fins. Mas não tem como você punir ela previamente presumindo que ela vai fazer isso, né? Porque, enfim, todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, enfim. Exatamente. Não, e outra coisa, também tem que ser analisado. Se a pessoa tivesse de má fé, ela não ia buscar um salvo-conduto, né? Exatamente. Ela já poderia estar realizando esse plantio de forma ilegal. Porque o mercado de drogas existe. Não é porque a lei proíbe que ele não existe. Ele existe, todo mundo sabe. Se alguém quiser adquirir uma substância, ela dá um jeito e consegue. Se a pessoa ela já está buscando um salvo-conduto, já se presume uma boa-fé. Até porque a boa-fé ela é presumida e a má-fé ela é provada. Exatamente. Então, se E essa pessoa já tem ali uma prescrição médica de que ela necessita desse medicamento e ela está buscando ali a forma legal de conseguir, né? Não teríamos tantos motivos para desconfiar de que essa pessoa incorreria numa ilegalidade, né? Porque ela não precisaria nem desse salvo-conduto para isso. exatamente. E posteriormente, a pessoa alterando a conduta dela e passando digamos, a vender, a fornecer sem essa finalidade medicinal ou permitida ali no salvo-conduto, nos termos do salvo-conduto, é ela que responda por essa conduta. O Estado, o policial que apure essa conduta e que se dê ali início à persecução penal para apurar, né? E Calil, até você... as demais pessoas que necessitam desse salvo-conduto para fazer o uso exclusivamente medicinal não podem ser prejudicadas por uma ou outra pessoa que venha a realizar um uso diverso desse instrumento, né? Até porque a gente tem que ser utilitarista, né? Verificar qual benefício isso está trazendo para essa parcela da sociedade que precisa. E aí, vamos ficar só num mero moralismo penal de você privar um tratamento médico de alguém que está ali, ó, como a gente falou, epilepsia, dores crônicas, só para um mero moralismo penal? Porque para mim isso é um puro moralismo penal. Uhum. Calil, você quer acrescentar alguma coisa? Comentar mais alguma coisa sobre esse tema? Acho que no momento não. Eu acredito que é um tema que se relaciona muito com as discussões que a gente teve no último episódio que a gente gravou, né? Principalmente a parte final ali, que a gente comentou algumas questões a respeito da lei de drogas, a respeito de que se a conduta do porte para uso pessoal deveria ser realmente criminalizada ou não. E eu acho que esse assunto aí tem uma boa conexão com tudo aquilo, né? Inclusive até a questão que você trouxe, né? Qual seria até o bem jurídico atingido para a pessoa que planta no próprio quintal para fazer o uso sem compartilhar, enfim, o uso pessoal, por mais que seja recreativo ou medicinal, acredito que também não teria grande risco ao bem jurídico tutelado, que é a saúde pública. Então, acho que são temas correlatos e que levantam grandes discussões, né, e grandes pontos a serem refletidos. Mas eu acho que é um grande avanço aí no sentido de fugir um pouco desse moralismo de combate a algumas substâncias que muitas vezes nem tem tanto estudo assim e que poderiam ter uma regulamentação diferente da forma como é atualmente. Então, pessoal, agradeço a todos que acompanharam o nosso conteúdo. Se você conhece alguém que tem interesse pelo conteúdo jurídico, penal, processual penal, você que é estudante de direito, conhece um colega profissional da área que tem interesse, por favor, compartilhe esse conteúdo. Também nos acompanhe nas plataformas no YouTube, através do Criminal Simples, e também no Spotify, no Criminal Simples Podcast. Calil, eu te agradeço mais uma vez por essa conversa. Acompanhe nosso conteúdo nas plataformas que eu já citei, porque toda semana a gente vai procurar subir um episódio novo para vocês.
Tá certo, pessoal. Cali, um grande abraço. Obrigado, Augusto. Eu gostaria de agradecer aí mais uma oportunidade da gente estar comentando, né, a respeito desses temas importantes do direito penal. Gostaria de agradecer também a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, independente da plataforma. Se tiver alguém aí que se interesse por esse tipo de conteúdo também, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, alguém que possa achar isso relevante. E nos acompanhe no Instagram também, né? Tanto eu quanto o Augusto, a gente constantemente posta aí conteúdos relevantes para o direito penal. O meu Instagram é o @crimesimples, o Augusto é o augustorodrigues.criminal e todos os novos episódios dos próximos podcasts a gente posta lá no Instagram também e avisa vocês quando saírem. Mas estamos sempre postando vídeos e conteúdos interessantes de temas relevantes do direito penal. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Valeu, grande abraço. Valeu!